Bom, saudação a todos, um bom dia, Shabbat Shalom, tá? É bom estar aqui novamente com vocês, estamos caminhando aí para o final desta série. Hoje eu pensei até chegar um pouco mais adiante, mas no final eu vi que tinha tanta coisa já para uma parte inicial que ainda a gente vai dar uma pequena mudança naquilo que a gente tinha planejado, tá? Vai ser um pouquinho, não vou conseguir chegar até onde eu queria, que era já até a reforma. Eu acho que nós vamos deixar isso para a próxima palestra, que seria estudar realmente a estruturação dessa teologia que se tornou a teologia tradicional cristã, chamada da ortodoxia cristã, mas que tem essa lente do antissemitismo e da teologia do supersessionismo. Eu acho que a gente vai deixar isso para explorar de uma maneira geral e rapidamente pensar como que ela impactou através dos séculos, não é? Desde a sua origem até os dias de hoje. Tá? Mas hoje, ao final, desenvolvendo material, acabei passando, achando muita coisa. Né? Nos últimos aí, vocês foram pacientes comigo, foram palestras meio longas, não é? E eu falo assim, puxa, gostaria que todos os meus estudantes fossem assim, viu? Aqui, quando a gente dá aula, às vezes, a gente tem uma luta ali para tentar, né? O professor quase que tem de fazer mágica para poder ter a atenção dos alunos hoje em dia, né? Dar aula de cabeça para baixo, plantando bananeira, fazendo tudo quanto é atividade ali, só para poder ter a atenção dos alunos, né? Mas aqui vocês são pessoas que gostam de estudar, parabéns aí, viu? Realmente, muito legal. Hein? Bom, além de Shabbat Shalom, só mencionar, né, hoje, creio que muitos de vocês sabem, hoje também é Yom Yerushalayim, quando em Israel se celebra a reunificação de Jerusalém. Então está aí essa data importante aí. E, portanto, saudamos também todos os nossos amigos lá da terrinha, lá de Michaaretz, né? Shalom, Kol Tuv, Shabbat Shalom, hein? Que Deus possa abençoá-los aí também, tá bom? Então vamos lá, vamos para nosso tema de hoje. Ok. Então esta seria a nossa quinta palestra, hein? Sobre o estabelecimento então da leitura aí antissemita do texto bíblico e da teologia do antissemitismo, né? Iniciativas. O que eu queria antes começar a tratar dessa própria teologia semana passada nós estudamos a semente, que a gente propôs que elas são visíveis no texto do livro de Romanos, ou seja, ali no meio da igreja cristã que se desenvolveu em Roma, que começou a ter uma maioria de membros não judeus. Ela começa entre os judeus, mas com o passar do tempo começa a ter uma maioria de membros não judeus. A gente vê já o desenvolvimento de uma teologia que Paulo vai combater na carta aos Romanos, de que o povo de Israel, o plano de Deus falhou para Israel, Israel foi rejeitado e, portanto, houve uma substituição. E nós vimos ali que Paulo luta contra isso, contra essa atitude, contra esse tipo de sentimento, mas eu creio que nós podemos ver sementes disto lá, né? no nosso, neste caso ali. Mas daí vamos agora, então, trabalhar o solo, onde essa semente cresceu, okay? E proporcionou, então, a possibilidade. Deixa eu ver aqui, está meio ruim isso daqui. O que está acontecendo aqui? Pronto, melhorar uma parte aqui. Ok. Que é esse antijudaísmo no Império Romano. Né? Quando nós olhamos assim, a gente sabe que o contexto de sentimentos antijudaicos são mais antigos, inclusive, do que essa circunstância. Ele, no contexto bíblico, é bem representado nas palavras de Amã, já durante o Império Persa, falando, então, lá para o rei Artaxerxes, não é? Nos períodos ali da história da rainha Esther, de Mardoqueu, no livro de Esther, você vê aquele princípio básico que vai se tornar um elemento fundamental no antijudaísmo e que, dentro da sociologia, ataca grupos minoritários que são distintos da grande maioria. Então, ele vai dizer, olha, rei, aqui no teu reino existe um povo
um povo que não obedece às suas leis, que não adora os teus deuses. Então, rei, ele não adora os teus deuses, não obedece às suas leis, é um povo separado, diferente, não é igual aos outros, por que então suportá-lo? Né? E aí o rei diz: tudo bem, pode fazer o que você quiser com esse povo. Né? E nós vimos ali como Amã tentou este primeiro ato, assim, de maneira sistemática ou clara, que aparece ali de um relato de um antijudaísmo ou antissemitismo, né? De destruir o povo de Israel, porque era um povo diferente. E este fato de ser diferente sempre causa, e sempre causou, e causará para todos os grupos que são diferentes, atritos numa sociedade majoritária. Não é? E isso acontecia com os judeus. E os judeus ali, eles, você vê que quando a gente nota a interação entre diferentes povos na antiguidade, muitos deles tinham muita facilidade de haver sincretismo religioso ou identificação. Então, o romano vem e olha a religião grega e facilmente identifica um deus com o outro, não é? Aí você vai ter, não, o nosso aqui é Júpiter, é o seu Zeus. E assim vai. Todo panteão romano pode ter uma correspondência no panteão grego. E a gente lendo documentos romanos também, você vê que o mesmo aconteceu com os outros povos, que nem os egípcios, por exemplo. Chegando lá, olha, Júpiter pode ser, não é? Amon-Ra, né? O deus Sol ali, okay? Não há problema nenhum, o disco solar. Okay? Então você vai ver que você vai identificar, porque você tem um politeísmo, muitos deuses, as figuras dos deuses superiores, deuses inferiores, não é? Diferentes deuses para diferentes aspectos da vida humana, e facilmente os povos pagãos e as religiões antigas, com seu politeísmo, podiam viver um sincretismo muito simples. E você vê, então, que no Império Romano, o sincretismo com as outras religiões dos povos conquistados era fácil. Hein? No entanto, ao lidar com o povo judaico, com o povo judeu, você vai ver que a situação é diferente, porque você não tem um politeísmo, identificar os deuses, você tem um único Deus. Esse Deus não é representado por estátuas, nem por figuras, por pinturas. Não é? A crença ligada com este Deus é bem diferente das crenças ligadas com os outros deuses. Não é? É um Deus extremamente ético, não é um Deus que está lá, não é? Com brigas e intrigas e roubando uma esposa do outro, e matando um ao outro, tentando matar um ao outro, e com ciúmes e com invejas. Não, é um Deus. Ele é o Deus que tem um povo na Terra, não é? E isso era algo assim que espantava muitos dos povos antigos. Saber que tem um Deus que não tem uma imagem. Que Deus é esse que não tem uma imagem? Eles adoram o quê? Adoram o ar, adoram a nuvem. O que eles adoram, não é? Então, e depois as regras, por exemplo, participação nas festas das cidades, a comer ali à parte. Um elemento, por exemplo, não comer carne de porco é um negócio que você vê na literatura, que é um negócio que o pessoal ficava estupefato. Como que assim que não come? Que é isso? Por quê? Será que o porco é o deus deles? E isso você vai ver toda essa literatura. A gente vê aqui em algumas das literaturas, das obras de escritores romanos na época. A gente vê que o judeu e o judaísmo tinha atração para muitas pessoas de diferentes nacionalidades, grega, romana, não é? E por isso a gente vê muitos dos tementes a Deus e prosélitos se unindo ao judaísmo. Hein? E isso era mais intenso lá na antiguidade do que é, por exemplo, inclusive no presente. Hein? Havia uma situação de, de, de proselitismo no judaísmo muito mais intenso, hein? Muito mais também direcionado, muito mais engajado, não é? Do que, por exemplo, existem pessoas que hoje que se convertem, se tornam judeus, mas na antiguidade isso acontecia de uma forma assim bem intensa. Hein? Na antiguidade, no mundo greco-romano, estou dizendo aqui, bem mais intenso. Não é? Então, havia uma atração para um lado de uma população. Você vê isso na literatura, você vê isso nas referências judaicas, você vê isso no próprio Novo Testamento. À medida que Paulo e outros apóstolos viajam,
sobretudo relata ali, está com Paulo, ele vai encontrar muitos tementes a Deus, mulheres gregas, homens gregos, frequentando inclusive a sinagoga, a cada sábado, né? Que não tinham se convertido totalmente ao judaísmo, mas eram simpatizantes, eram admiradores, eram praticantes de vários aspectos. Então, de um lado, você tem essa atração. Do outro lado, você tem pessoas indiferentes, para eles tanto faz, né? E um terceiro lado ainda, aqueles que eram totalmente contrários e se opunham, ridicularizavam, menosprezavam, não é? E aí nós vemos alguns desses escritos aqui. Eu trouxe alguns aqui, alguns poucos, não são muitos, não é? Mas que podem, creio, ser representativos daquilo que existia como sentimento anti-judaico entre muitos do Império Romano. Okay? Então, por exemplo, o escritor Petrônio, satirista, na sua obra satírica em Fragmenta, aí, na Fragmenta 37, ele vai escrever sobre os judeus e ele diz: os judeus podem adorar o seu Deus porco. Então falava que o Deus do judeu era o porco, por isso que eles não comiam porco. E clamar aos ouvidos do alto céu. Ele fica falando só para o céu lá. Hein? Mas aí diz: mas a menos que ele corte seu prepúcio com uma faca, que é a circuncisão, que para eles também é um absurdo, hein? Diz: se ele não fizer isto, ele vai abandonar o povo dele, sairá do povo, emigrará para as cidades gregas, hein? E não vai tremer mais, não vai ter mais fidelidade, não tremerá nos jejuns de sábado imposto por lei. Então ele diz que esse é o judeu que se liberou, aquele que não se circuncidou, não é? E que acabou imigrando, se integrando às cidades gregas e não mais guardando o sábado, que ele acha que era jejum, né? que era imposto por lei. A pessoa mistura muita coisa de imaginação, e coloca isso e escreve. Petrônio foi um famoso satirista, portanto, ali romano, e você vê a perspectiva que ele tinha do judeu. Hein? Isto é um dos elementos deste anti-judaísmo que existia na sociedade greco-romana, no mundo helênico, e em Roma também. Hein? Aqui eu só trouxe autores romanos. Hein? Aí você vê outro exemplo, é Quintiliano, um famoso educador até hoje na educação, ainda Quintiliano tem o seu impacto, não é? Professor de retórica romano, viveu do ano 35 até o ano 100. Na sua obra Institutio Oratoria, né? Sobre a retórica, sobre oratória, ele vai falar o seguinte, hein? Uma das frases dele ali, fala que os vícios dos pais atraem ódio aos seus pais. O vício dos filhos, desculpa. Os vícios dos filhos atraem ódio aos seus pais. Os fundadores da cidade são detestados por concentrar uma raça, falando dos judeus, que é uma maldição para os outros. E qual que é essa raça? Então, por exemplo, vai citar aí o fundador da superstição judaica. Então, para ele, os judeus são uma maldição para as outras raças, para os outros povos, não é? E eles estão ocupando as cidades, e para ele achava isso um absurdo, que no mundo helênico e romano, do Império Romano, os judeus estivessem ali ocupando tanto espaço e tanta representatividade nas cidades romanas. Okay? Outro escritor ali, ele era senador, historiador, Tácitos, ele viveu do ano 56 até 120. Para Tácito, ele vai aceitar a história que Maneto, um sacerdote egípcio no período helênico do Egito, né, inventou sobre os judeus, e que os judeus eram leprosos que foram expulsos do Egito, eles saíram fugindo sob a liderança de um sacerdote egípcio que mudou seu nome para Moisés. Né, e daí então ele diz: os judeus são descendentes de leprosos que foram expulsos do Egito. E por causa disso não comem carne de porco, em memória da lepra dos seus antepassados. Isso porque, na época, se acreditava que os porcos eram muito propensos a sofrer de lepra. Então, diz, leproso e porco era bem facilmente associado à doença com os porcos. E diz, eles são indolentes, gente que não gosta de trabalhar. No sábado, ficam comemorando o dia da saída do Egito. O sábado, para muitos dos escritores romanos, era um absurdo. Imagina,
perder 1/7 da sua vida passando um dia sem fazer nada. Isso é um absurdo para o romano. Okay? E aparece isso também aqui na ideia de Tácitos, né? Falar que eles são indolentes, são descendentes de leprosos, etc. E aí você vai ver aqui, nessa apresentação de Tácito, o que ele escreve. Vai falar sobre os judeus, na obra que ele é referido ali, na Historiae, okay? 55, ele vai falar: todos os seus costumes são ao mesmo tempo perversos e repugnantes. Eles, os judeus, devem a sua força, quer dizer, são um povo forte, eles têm influência, mas devem a sua força à maldade. Hein? Aí vai falar sobre os prosélitos, que diz que os mais degradados, as pessoas mais abjetas de outras raças, hein? Desprezando suas crenças nacionais, ou se deixando o seu paganismo, a sua religião nacional, trazem a ele a sua contribuição em presentes. Então, para ele, quando os prosélitos se convertiam, no final, ia para poder, os judeus faziam isso, para poder receber o benefício financeiro deles, porque eles trazem sua contribuição em presentes. Aí você vai ver a questão de dízimo, de ofertas, não é? De esmolas que eram dadas aos necessitados, mas para eles isso era, os judeus faziam isso para poder se enriquecer. Okay? E isso, então, para Tácito, aumentou a riqueza dos judeus, como também o fato de que eles são inflexivelmente honestos entre si e são prontos a mostrar compaixão com seus compatriotas. Mas, okay, para Tácito, eles consideram o resto da humanidade com ódio a inimigos. Sentam-se à parte nas refeições, dormem à parte, e embora seja uma nação propensa à luxúria, e uma coisa que vai aparecer lá, o judeu é propenso à luxúria, enquanto que normalmente o código de ética judaica era muito mais. O mundo romano, o greco, era um mundo onde as paixões carnais eram dadas, essas paixões e a sensualidade eram vivenciadas, às vezes, de uma maneira assim, né, extrema. Mas para ele, não. A nação propensa à luxúria. Abstém-se de ter relações sexuais com mulheres estrangeiras, mas entre si nada é ilegal, diz Tácito. Né? Ele termina dizendo, então, aqueles que procuram sua religião adotam a prática, aqui se referindo à circuncisão, e eles têm essa lição inculcada neles primeiro. Primeira coisa que o judeu inculca na mente de um gentio que não é judeu, que vai se converter, tem de circuncidar. Hein? Com isso, o que é o resultado para Tácito? Para desprezar os deuses, deserdar seus pais e não ter nada com os pais, filhos e mães. Então, estão deixando as famílias, se unindo a esse povo, deixando a sua nação, deixando a sua cultura, deixando as suas crenças, abandonando, se tornando parte do povo de Israel. Ele termina dizendo, assim eles proveem o aumento de seus números. E dessa maneira eles vão aumentando e aí tentando aí controlar a sociedade onde eles estão lá. Okay? Então você vê uma atitude bem simpática aos judeus, um Tácito também, não é mesmo? Não? Outro que também é bem oposto, assim, vemos o caso de Dio Cassius, estadista e historiador romano, não é? Este já viveu depois da Guerra de Bar Corba, aí, então, no ano 150 a 220, e na sua obra História, né, 68, ele escreve sobre a Segunda Guerra Judaica contra os romanos em 115 a 117. E veja que perspectiva, que o relato que ele coloca, um relato totalmente improvável, muita coisa ali imaginária colocada aí para poder desprezar ou poder apresentar os judeus no mundo romano de maneira extremamente negativa. Veja só o que ele diz. Falando sobre essa revolta, então, que começou no Egito, depois se espalhou para a Ásia Menor, não é? Hoje a Turquia, não é mesmo? Diz assim, enquanto isso, os judeus da região de Cirene haviam colocado um certo Andréias como líder deles e estavam destruindo tanto romanos quanto gregos. Comiam a carne das suas vítimas, acusa os judeus de canibalismo. Hein? Faziam cintos para si, mesmo com suas entranhas, ou seja, tiravam as entranhas das suas vítimas, que eles que comiam, né, que
Eles faziam cintos, usavam roupas com pele deles, né? Ou com entranhas, ungiam-se com sangue, usavam a pele como vestuário, com a pele das suas vítimas se cobriam como vestes. Né? Há muitos cerravam em meio, da cabeça para baixo, outros lançaram aos animais selvagens, outras ainda esforçaram a lutar como gladiadores. 220.000 pessoas morreram. Também no Egito eles praticaram muitos ultrajes semelhantes, e em Chipre. E aí continua a história dele. Hein? Então, nós vemos aqui esta perspectiva de uma apresentação de muita gente no meio romano com uma visão anti-judaica e contrária, antipática, e apresentando os judeus de maneira muito negativa. Sim? Por que nós estamos apresentando isso aí? Lembra o solo. Nós vimos lá a semente. Se você tem uma semente de sentimento contra. E essa semente vai brotar num solo muito fértil para isso. Este solo do antijudaísmo, que se tornou mais intenso ainda depois das 3 guerras, ou das guerras judaicas contra Roma. Okay? E neste solo, então, esse sentimento que a gente vê aparentemente já surgindo, como parece lá na Carta de Roma, ele vai se desenvolver de maneira exponencial ali no meio cristão. Okay? Ok, pessoal? Tudo bem até ali? Alguma pergunta, alguma questão ou dúvida até aqui, Mauro? Não, professor. Por enquanto, não. Okay. Então, continuando aqui, vamos lá, então. Hoje, se nós tivermos uma palestra mais curta, fica melhor para a gente, né, aí compensar o que vocês já sofreram nas últimas semanas. Aí, okay? Mas aí nós temos as guerras judaicas. Okay? E nós temos, então, esse desenvolvimento, o acirramento desse antijudaísmo depois das guerras judaicas. Okay? Até a morte de Nero, no ano 68 da Era Comum, o status do judaísmo dos judeus no Império Romano era reconhecido, de certo modo respeitado e protegido por lei. Manifestações antijudaicas eram localizadas e normalmente eram represadas ou dominadas ou controladas para não para acabarem, não é? Por Roma. Um exemplo disso você vê na história dos levantes ali, ou das ações anti-judaicas que ocorreram em Alexandria no ano 38. Segundo nós temos relatos da época da própria, nós temos em Filon sobre isso, a cidade de Alexandria ela era dividida em 5 distritos. Desses 5 distritos, 2 eram habitados maiormente por judeus. Mas daí, na época ali, se levantou muitos judeus estavam procurando também a cidadania grega e etc. E daí você vai ver da parte de liderança religiosa entre os egípcios helênicos e outros mais, um levante de acusações contra os judeus que vai levar a multidão e ao povo, a população de Alexandria a se levantar contra os judeus e invadir as casas desses judeus, né? Depredar, roubar, saquear, expulsar os judeus das suas casas e obrigarem todos os judeus a irem morar num só quarteirão, numa só seção da cidade, o que criou aumentou muito a população, encheu de gente essa região ali, e foram cometidos todo tipo de crimes, assassinatos, crucificaram. Né? E o governador romano Flaccus, na época lá, foi conivente com tudo isso e também participou, né? Invadindo sinagogas, destruindo, perseguindo judeus, executando judeus, roubando. Né? E, no entanto, qual foi a reação do Império Romano? Ao ter relatado isso, o Império Romano foi lá, depôs Flaccus, né? Controlou ali a rebelião, de certo modo, né? Acabou com a rebelião. Flaccus foi condenado no ano seguinte, 39, e foi executado, primeiro deportado, depois executado. Sim? Por quê? Porque a religião romana a religião judaica era uma religião lícita, ou seja, uma religião permitida pelo Império Romano e, portanto, tinha também certos direitos de proteção. E lá junto a algumas autoridades romanas, havia gente simpática também à posição e alguns pensadores romanos. Mas havia também muitos que eram contrários, e havia sentimentos populares e
da classe governante também, contrário a eles. Mas até Nero, né, o negócio ainda, para o contexto judaico, era relativamente bem protegido. Né? Você lembra que Nero, ao colocar fogo em Roma e procurar depois um culpado, ele não culpou, por exemplo, os judeus, mas culpou os cristãos, que já surgiam como um grupo bem notável ali em Roma, e que Nero, com muito preconceito também contra, e Nero botou a conta lá para se livrar da fúria da população. Não é? Mas não foi contra os judeus. Mas a situação vai mudar depois da Primeira Guerra Judaica contra Roma, entre os anos 66 até 73, não só para os judeus que moravam na Judéia, mas também para os judeus que estavam em outras partes do Império. E aí nós temos, né, aqui colocando ali, alguns perguntaram, mas será que os romanos realmente se importaram tanto assim com a guerra contra a Judéia? A Judéia não seria uma província tão pequenininha, insignificante, isso teria relevância? Como nós vemos pelo que temos em Roma, não foi assim, tanto nos documentos como na própria arquitetura romana. Aí a gente coloca aí uma foto ali, vocês estão vendo o Arco de Tito. O Arco de Tito está entre o Coliseu e o Monte Palatino, onde ficavam os palácios dos imperadores romanos e o templo do fogo, da chama romana lá, que ficava acima lá, né, do Deus Sol, protetor de Roma, e da chama sagrada. Não é? Você tem, entre o Coliseu foi construído aqui, você tem um Arco de Tito aqui, depois você tinha a região que era o centro nervoso do governo romano, no Monte Palatino. Não é? E você tem esse arco todo construído por Tito para celebrar a vitória romana sobre a Judéia e a vitória sobre a rebelião dessa guerra judaica. E nesse arco, lá na parte de dentro, que nós temos lá gravado, né, esculpido lá, os romanos transportando os tesouros que tinham saqueado de Jerusalém, do templo, e entre eles a famosa figura da menorá, né, neste arco de Tito ali. Você vê, nós temos ali dentro da parte interna do arco. Então, para os romanos, isso não foi algo pequeno. Isso foi algo que, para eles, tomaram muita atenção a isso. E vão celebrar de forma bem marcante. Né? Você tem o Arco de Tito e você tem o Coliseu. O Coliseu romano, eu me lembro quando eu tive a oportunidade de visitar o Coliseu, e você chega lá, poxa, é uma construção impressionante. Você entra, né, como um teatro romano, as dimensões dele, né, a estrutura ali, está tudo, o que sobrou, as ruínas que estão ali, né, mas é uma estrutura impressionante. E vocês veem aqui o Coliseu e aqui o Arco de Tito do lado. Hein? Ora, eu lembro que passando lá neste Coliseu e andando, aí você chega a uma parte, que é a parte da história do Coliseu, e aí eu fiquei, eu não sabia, não conhecia, mas aí fiquei surpreso ao descobrir que o Coliseu começou a construção pelo imperador Vespasiano, né, no ano 72, como também parte da celebração e com o que foi trazido de despojo de guerra da Judéia e da destruição de Jerusalém. O Coliseu aqui, o que foi tirado do templo ou de qualquer outros meios de recursos lá de Jerusalém, da Judéia, mas sobretudo ali em Jerusalém, não é? Foi usado para construir o Coliseu. E aí isso para mim teve um impacto, eu falo para vocês assim, teve um impacto, naquele momento, foi um impacto tremendo para mim. Porque eu pensei, olha, o Templo de Jerusalém, que era o lugar da adoração do Deus Altíssimo, do Deus Criador, né? Do Deus da vida, onde ali havia para a pessoa vir fazer expiação, perdão, né? Restabelecer sua relação com Deus. Então, era o local da adoração do Deus Altíssimo. Os tesouros tirados do templo e de Jerusalém foram usados para construir um templo para a morte. Isso foi a impressão na horta, porque o Coliseu é onde se celebravam os jogos romanos ali, gladiadores, né? Lutas com animais. Foi usado, né? Ali era o templo da morte. A pessoa vinha para celebrar pessoas que matavam uma outra, pessoas que lutavam contra animais, animais que matavam as pessoas. Né? Assim, uau! Né? Que coisa, que impacto. Mas o Coliseu, assim,
essa construção arquitetônica tão famosa de Roma está ligada com a Guerra Judaica, a Primeira Guerra Judaica. A construção dela foi concluída no ano 80 por Tito, que foi o general que vai conquistar, não é, e destruir Jerusalém, e que sucedeu depois o seu pai, o imperador Vespasiano, como imperador. Então, Tito se torna imperador depois do seu pai Vespasiano. Mas você vê que no coração de Roma, do lado do centro dos palácios dos imperadores, nós temos dois grandes monumentos à vitória romana sobre a Judéia e a destruição de Jerusalém, que é o Arco de Tito e o Coliseu Romano. Então, isto, para mim, pelo menos, eu entendo, que mostra que a guerra contra os judeus e a rebelião, a primeira rebelião, não foi algo que os romanos tomaram de maneira leve assim. Não, isso aqui não foi nada, mais uma rebelião. Para os romanos, isso foi algo que teve impacto grande, importante, e eles quiseram, de todas as maneiras, celebrar essa vitória, né, e indicar essa vitória. Indicaram de maneira monumental, através da arquitetura, celebrando essa vitória. Se diz, não há como provar que seja, mas diz que Vespasiano e Tito utilizaram os escravos judeus para construir o Coliseu, para humilhar ainda mais. Não há como comprovar isso, mas é bem provável que tenha acontecido. Que ao trazer escravos lá, ele ainda, para humilhar ainda, faz ainda com que o dinheiro que eu trouxe de você, agora você constrói isso para mim. Então, celebrou isto, e você imagina, ao isso acontecer na sociedade romana, a figura dos judeus começa a se tornar ainda mais... Já havia sentimentos antes contrários, agora os sentimentos eles são exacerbados. O indivíduo começa a desprezar o judeu de maneira significativa e aberta. Você é o derrotado, você é o vencido, você é o humilhado, você é o escravizado, você é o desprezado. Nós somos vitoriosos. Então, e aí você já começa, o que eu quero trabalhar nisso, pensar na mente de cristãos em Roma, ou no Império Romano, que não eram de origem judaica, você começa já a ter um evento. Se identificar com judeus não é coisa muito boa. Vamos tentar nos distanciar deles para poder fugir desse tipo de identificação. Então, eu acho que esse elemento começa a se tornar cada vez ainda mais forte. Se antes era por preconceito, e por causa de preconceito tem gente que tomaria isso, você desprezar na sociedade, agora você tornou-se praticamente a figura de inimigo do Estado. E você não é quisto, você não é bem que. Eles não te querem bem. E para comprovar isso de que não quer bem, além da celebração monumental, na tentativa também de mostrar a grandeza de Roma e, vamos dizer assim, o desprezo para com os judeus, você tem também o imperador Vespasiano vai fazer algo para humilhar de maneira sistemática, que é os fiscos judaicos. Então, logo depois da guerra, por volta do ano 72, Vespasiano, então, ele vai estabelecer o fisco judaico, o imposto sobre os judeus. O imposto era de meio shekel, a mesma quantidade que o judeu pagava anualmente, o judeu adulto, pagava lá para o templo, para a manutenção do templo de Jerusalém, ele impõe agora sobre todos os judeus, homens e mulheres, crianças, adultos e idosos. No caso do fisco do imposto do templo, isso era para os adultos. Aqui não, desde a criancinha pequenininha até o idoso. Todo mundo tinha que pagar. Até mesmo escravos que pertenciam aos judeus, se tinha um judeu com propriedades e tinha escravos, os escravos dos judeus tinham de pagar esse fisco judaicos. E este imposto colocado por Vespasiano, ele então foi usado para benefício do templo de Júpiter, Júpiter Capitolino, lá em Roma. Então, isso vai com esta humilhação dos judeus. Na sequência, depois, então, o imperador Domiciano, que reinou durante os anos 81 e 96, passou a exigir o fisco judaico não somente dos judeus, mas de todos que viviam como judeus.
Então, se você tem um indivíduo romano, ou um indivíduo grego, ou egípcio, quem quer que seja, que adotasse o estilo de vida judaico, pagaria também o fisco judaicos. Okay? E isso provavelmente poderia ter incluído também cristãos gentios entre eles. Okay? E aí você tem, e esse fisco está ali, ele é humilhação constante, você tem de pagar. Okay? Um imposto a mais que todo mundo, ninguém tem que pagar esse imposto, só você. Okay? O imperador Nerva, ele vai, que sucedeu Domiciano, ele vai, então, no ano de 96, 98, ele vai manter esse imposto sobre os judeus, mas suspender os abusos da cobrança do mesmo para os não-judeus. Sim? E ele vai cunhar essa moeda que está aí, a moeda que está aparecendo ali. Se vocês veem essa moeda que ele cunhou, Nerva, chama eles calúmnios, né? Está escrito ali calúmnios, deixa eu ver aqui, vai colocar lá calúnios, blasta, fiscos judaicos. Aí bota uma palmeira lá, que ele parou o abuso de cobrar dos não-judeus, mas só vai continuar a cobrar de judeus. Né? Então, aí, o imperador Nerva, com esta uma evidência desse tipo de humilhação que o romano colocou a todo judeu. Né? Mas a situação vai continuar por um tempo, não fica claro até quando foi cobrado esse imposto dos judeus. Algumas fontes parecem sugerir que foi a segunda parte do segundo século, outras parecem indicar que ele durou até o terceiro século. Alguns historiadores creem que ele foi abolido somente pelo imperador Juliano Apóstata no quarto século, em 361 a 362. Então, esse tipo de fisco ele funcionava como um elemento social pesado, porque ele distinguia o judeu para humilhá-lo. Não é? E todos aqueles que também poderiam ser considerados judeus, provavelmente para fugir do imposto, iam declarar diante da autoridade romana: eu não sou judeu, hein? Eu sou romano, eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Alguns, como no caso do Domiciano, dizem: não quero nem saber, você vive como judeu, meu amigo? Paga imposto. Hein? Até os seus escravos da sua casa têm que pagar imposto. Hein? Daí, isso é uma pressão social para poder assim humilhar, para poder, né, desprezar o judeu no meio da sociedade. E provavelmente isso vai trabalhando na mente de muitos cristãos que dizem: por que eu estou pagando isso se eu nem sou judeu? E aí você tem iniciativas para se distanciar, se diferenciar também. Tá? Na sequência, a gente vê ali também que a situação vai ficar ainda mais difícil e pesada na época de Adriano. Adriano, então, imperador que reinou durante de 117 a 138, ele vai enfrentar duas guerras judaicas contra Roma. A Segunda Guerra, de 115 a 117, começou no Egito, se espalhou pela Ásia Menor, não é? E a Terceira Guerra, a Guerra de Bar Kokhba, então ali de ano 132 a 136. E Adriano, ele vai, dentro desse contexto, vai decretar medidas severas, várias medidas, contra judeus e contra o judaísmo no seu governo. E realmente aqui a situação partiu para uma violência, uma tentativa, inclusive, de provavelmente destruir todo o resquício do judaísmo e dos judeus no Império. Então, o que nós vemos ali? Ele vai tornar bem mais pesado o valor do imposto a ser pago pelos judeus. Então, isso é algo que Adriano vai fazer. Ele não somente mantém, mas ele torna pesado isso daí. Agora já não é somente um veículo de humilhação social, agora é um veículo de punição social mesmo. Pesado, pesado mesmo, para poder impossibilitar uma vida razoável para a pessoa de origem judaica ali. Ele proíbe a circuncisão, a guarda do sábado e a guarda das festas judaicas. Ele proíbe a leitura da Torá e a prática dos cultos religiosos. Ele muda o nome da província da Judéia para Síria-Palestina, e aí vem essa origem do nome palestino, para celebrar, para tentar acabar com a memória dos judeus ligados com a sua terra e colocar, dizer: não, essa aqui é a terra dos filisteus.
palavra palestino, não é? Em latim, quer dizer filisteu. Isso nunca foi terra dos judeus, isso é terra dos filisteus. Sim? E ele vai reconstruir Jerusalém, que foi destruída como uma cidade pagã e romana, a Ela Capitolina, na qual não se podia mais viver nenhum judeu lá, não é? Ele vai executar um grande número de judeus sobreviventes da guerra, sim? E vai proibir a circuncisão, a parte lá. Ele vai lançar muitos no circo romano e, no entanto, do outro lado, ele tinha uma certa simpatia para com os cristãos. Quer dizer que, aos olhos dele, cristãos já não eram tão ligados aos judeus assim, nesse período do reino dele. Okay? Então, ele não vai ter a mesma atitude para com os cristãos, e você vai ver que nessa época de Adriano aí que começam a surgir as primeiras grandes composições cristãs que vão distanciar os cristãos dos judeus de forma sistemática. Okay? E aí vem aquela pergunta que alguns de vocês fizeram, né? Quando nós estamos discutindo o Novo Testamento. Falando assim, puxa, mas não seria a construção de uma identidade? Eu creio que no Novo Testamento nós não encontramos essa construção de identidade, porque os apóstolos ainda vão se identificar como judeu, Paulo mesmo vai se identificar como judeu, vai ter relacionamento com a comunidade judaica de maneira direta. Mas eu creio que aqui sim, depois dessas guerras ali, e sobretudo nesse período de Adriano, e aí no início do segundo século, você tem sim nas escritas dos autores cristãos que nós vamos estudar na próxima palestra, uma construção de uma identidade que procura se distanciar da identidade judaica tanto quanto possível. Sim? Tanto quanto possível. E fugir desta intolerância, destes sentimentos anti-judaicos, ou mesmo a pessoa podia ter, né? Porque lembra, não é somente uma questão. O próprio indivíduo se tornou cristão, podia ele mesmo ter sentimentos anti-judaicos, não é? E que antipatia, não gostar, e na mente dele, então, começar a trabalhar na construção de uma outra identidade distinta, né? Que fosse mais simpática a Roma e menos ligada aos judeus. Né? Então, aqui hoje a palestra, portanto, nós vamos ver aí. Eu creio que existe um peso de influência do antijudaísmo romano muito forte a partir do ano 70. Toda a pressão do preconceito crescente, perseguição romana contra os judeus, começou a levar muitos cristãos gentios a se distinguirem dos judeus na sua fé e prática, a fim de obter uma atitude mais favorável aos olhos da população em geral e das autoridades no Império Romano. Aspectos judaicos da fé cristã começaram a ser substituídos por aspectos romanos, especialmente após 135 da Era Comum. Eu também creio que vários autores apontam isso, que vai contribuir para esse desenvolvimento o desaparecimento da liderança judaica na igreja cristã, principalmente após 135. Aí você vai ter cada vez maior número de pessoas não judias que fazem parte da igreja cristã, e com a destruição de Jerusalém, com a proibição dada ali para Adriano, e você vai ver que em Jerusalém, que até então tinha uma presença, vamos dizer, que normalmente até a destruição da Primeira Guerra tinha uma presença cristã marcante na cidade, agora o bispo de Jerusalém não vai ter mais nenhuma origem judaica, porque judeu era proibido de morar em Jerusalém. Vai se trocar a sede, o centro religioso, dali para Cesareia, ali na região da Nova Palestina, como os romanos chamam agora, não mais da Judéia, não é? E você vai ter toda uma liderança que é greco-romana, ou grega-romana, que vai assumir a liderança das igrejas ali na região do Oriente Médio, e também, isso já era mais rápido ainda, na região ocidental do Império Romano, em Roma e nas outras províncias ocidentais. Então, com isso, então, a prática do judaísmo em todo o Império Romano sendo proibida, a liderança judaica da igreja vai desaparecer e ser substituída por bispo de origem gentílica. Nesse contexto, questões consideradas tipicamente judaicas começam a ser
questionadas e abandonadas pela maioria dos cristãos. Então, isso daí é uma a situação que você vai ver assim de maneira que nós vamos ver aqui na literatura de maneira bem sistemática. Ali. Você vai criar uma teologia que dá sustento teológico para esse tipo de atitude. E este é o supersessionismo. Como justificar uma atitude antissemita no seio de uma igreja que surgiu como uma religião judaica? Porque o cristianismo, como você nota, é uma religião que surgiu no seio judaico, é uma religião judaica, em todos os seus fundadores, Jesus, os apóstolos, todo mundo era judeu. Quer dizer, uma religião que é essencialmente de natureza judaica na sua origem, vai se tornar uma religião totalmente não judaica, aversa ao judaísmo, e como que isso vai ser estabelecido? Aí você vai desenvolver, porque lembra, você tem um elemento importante na mente do cristão, como é na mente do judeu, como é na mente de toda religião ligada ao livro da Bíblia. Você tem de ter a sua fé e prática fundamentada no texto bíblico. Então, como é que eu vou fundamentar uma fé e prática com essa atitude antijudaica no texto bíblico? Como que eu vou, por exemplo, e aqui um dos autores que nós vai deixar aqui no final, por exemplo, nós temos aqui este autor, que é o Samuel Bacchiocchi, nesta obra aqui, que foi uma tese doutoral escrita lá na Universidade Gregoriana, e esta tese, então, ela fala sobre como que foi mudado o dia de guarda do sábado para o domingo. E ele, nos capítulos dele, depois ele vai até publicar como um extrato aqui, que é o antijudaísmo e a origem do domingo, mostrando que uma das forças principais que levou a isto, a mudança, por exemplo, da guarda do sábado para a guarda do domingo no meio cristão, foi esse contexto do antijudaísmo, intolerância romana, a parte ali. Então, os cristãos iam buscando elementos que o atraíssem à cultura romana. E o dia do domingo era o dia do sol. Este é o dia do sol, é o dia celebrado pelos romanos como um dia principal, não é? Você tinha as vestais que guardavam a chama sagrada nesse templo dedicado ao sol, lá acima do palácio dos imperadores. Não é? Você tinha lá até hoje. Você pode ir ali no Monte Palatino, visitar a região dos palácios e visitar o Templo do Sol. E ali tem várias figuras de vestais. Várias figuras de vestais. E ainda que estão lá, Flávia, tal, não sei o quê. É interessante nessas figuras que, ao chegar assim na figura, numa estátua dessa, que o nome dela era Flávia, não é? Que é uma das principais vestais da história, você vai ler a descrição dela. A descrição dela são a descrição que depois no cristianismo romano vai ser usado para a Virgem Maria. Virginíssima, puríssima, imaculada, não sei o quê. Você olha lá, para a pessoa que conhece a cultura católica, você chega assim e diz, uau, peraí, quem que é essa aqui? Então você vê que você foi tomando isso. No domingo, a descrição semelhante, e foi assumindo culturas, aspectos culturais, práticas típicas da cultura romana, e isso foi sendo agregado ao cristianismo, de tal maneira que o cristianismo, depois, com o tempo, a gente vai ver aqui, vai se tornar uma religião muito atrativa ao romano. Não uma religião estranha ao romano, mas muito atrativa, e você vai ter Constantino se convertendo ao cristianismo, sua mãe se convertendo, né? Tão importante a mãe de Constantino para a história até de Israel, lá com os lugares santos, sagrados lá, não é? Ela veio lá para identificar tudo quanto é lugar, ela encontrou tudo. Né? Hoje, a gente vê, temos aqui a professora Daphne, que é arqueóloga aí, não é? A gente tem dificuldade de encontrar as coisas. Eu creio, vocês, não é um desafio, mas ela encontrou tudo. Sobre tudo quanto é lugar, tudo, aqui foi isso, aqui foi aquilo. Né? Então, tá lá. Né? Então, mas toda essa aproximação da cultura romana, que não foi sem altos e baixos, porque alguns imperadores vão perseguir terrivelmente os cristãos ainda, com tudo isso ainda, não é? Mas finalmente ele vai chegar ali, Constantino vai se tornar cristão, depois vai ter uma apostasia ali, não é? Com
você vai ter um retorno breve, mas depois volta e sacramenta essa religião do Estado. E essa é uma religião, aí nós vamos ter uma religião que é muito romana, né? Inclusive até no título mesmo, o cristianismo ortodoxo vai se tornar uma... Bom, ortodoxo. Ortodoxo a gente usa para o oriental, mas o ocidental vai se tornar uma igreja romana, né? Universal romana. E todo o ideal romano vai ser incorporado ali. Você vai ver isso no escrito dos pais da igreja, etc. Então, eu creio que isso é muito importante, né, nesse conceito. E, terminando, então, eu creio que, ao desaparecer a liderança judaica que existia, você vai ter aí uma liderança não judaica e não simpatizante, e que vai desenvolver essa teologia. E quem não concordava com isto era considerado como herege. Você vai ter várias referências a grupos ali, ebionitas e não sei o quê, que é difícil saber que realmente eles criam ou não. Por quê? Porque é apresentado pelos que eram inimigos deles, ou aqueles que rejeitaram eles. Então, você sabe desses grupos hereges através da literatura da igreja que se tornou a igreja dominante. Realmente assim? É desse jeito mesmo? Ou não é? Você vai desenvolver essa ideia de qualquer cristão que manteve algum costume judaico é um judaizante. E, portanto, ele tem de ser condenado pela igreja. E isso vai passar através dos primeiros séculos e através da Idade Média até hoje. E ainda existe um impacto muito grande sobre isso ainda. Então, eu creio aqui, eu vou compartilhar com vocês a nossa palestra hoje, Mauro, foi só 1 hora, viu? A gente não quis cansar vocês, não, mas eu creio que este é o solo onde se desenvolveu esta teologia e este sentimento e esta atitude, e vai desenvolver esse preconceito do antissemitismo cristão dentro desse contexto que ocorreu no Império Romano ali. Ok? Então, opa, aqui já. Ok, aqui, Mauro? Alguém aqui tem alguma coisa aqui para compartilhar aqui? Aqui? Não sei aqui. Não sou eu que estou compartilhando, hein, gente? Eu não sei quem está. Pessoal, tem alguém compartilhando aí a tela. Se puder Então, tirar. Professor. por favor, obrigado. Tem gente pedindo para o senhor continuar falando. Nada, hoje vou dar uma pausa, porque senão a gente... Mas nós temos aqui um momento para tocar ideias. Então, aqui, nós vamos ter aqui umas 5 referências, pelo menos, que eu vou colocar. Eu não tive tempo de incluí-las todas aqui na nossa apresentação, tá? Mas, por exemplo, ali, nós temos aqui o livro do Samuel Bacchiocchi, não é? Que está aí como referência. Temos o livro do Marcel Simon, Verus Israel, o estudo, então, das relações entre cristãos e judeus no Império Romano, nos anos aí 135 a 425, publicado ali pela Oxford, pela Littman Library of Jewish Civilization, e tem outras 3 obras a mais que eu vou incluir aqui ainda, mas estaremos aí compartilhando com vocês também. Esse capítulo aí do Marcel Simon, eu cito o capítulo que ele trata sobre esse contexto do antijudaísmo romano e o impacto da interação com o cristianismo, a proposta dele. Então, isso vamos compartilhar com vocês e alguns outros mais. O do Bacchiocchi eu vou ter de fazer aqui, criar um PDF dele aqui para poder compartilhar com vocês, mas será feito também, tá bom? Professor, nós temos aí o Internal Full e outros mais que eu tenho, que eu usei, mas que não, no final aqui não consegui incluir aqui, mas vai ser incluído e vai ser também compartilhado o material ali, tá bom? Ok, Mauro, perguntas agora? Levantar uma questão aqui com o senhor. De uns tempos para cá, a figura do Jesus histórico, ela serviu muito de tema para escritores judeus falarem sobre Jesus e reconhecer Jesus de Nazaré como um judeu do seu tempo. Uhum. Nós temos vários livros sobre isso. E essa questão da separação do cristianismo com o judaísmo a partir do 2º século, tem isso também em literaturas de escritores judeus falando sobre isso? O Marcel Simon é um deles, né? Essa obra que falou Verus Israel é um deles. É uma das obras, né?
mas tem várias obras ali, material que a gente vai compor com vocês também ali, muitos deles. Alguns que eu já enviei não são material simplesmente cristão, tem material judaico também. Tá? E, então ali você tem, mas isso é um tópico de estudo, sem dúvida, importante hoje no meio cristão e também no meio judaico. Essas questões se tornaram questões de interesse acadêmico e de pesquisa em ambos os meios ali. Tá? E um pouco nós estamos falando aqui, hoje a gente tem, vou compartilhar com vocês na próxima, né, modelos ali, por exemplo, um artigo interessante, porque nenhuma relação é simples, não é assim um negócio tão geralmente é complexo. Talvez eu possa até compartilhar aqui agora mesmo. Deixa eu ver aqui com vocês aqui. Só aqui. Ok. Só um momento aqui. Um artigo interessante que também vamos compartilhar com vocês aqui, é um artigo publicado ali pela Universidade de Oxford, mas ela envolve estudos de especialistas cristãos e judeus, tanto de Oxford, Cambridge, como de Princeton, num simpósio que houve sobre a questão do judaísmo e cristianismo ali no Império Romano. Então, este material, aqui tem um artigo muito interessante, que é o capítulo 15 dessa obra. A obra, eu creio que vocês estão vendo ali, é de autoria de M. Goodman, desculpa aqui, e é uma obra só, creio que vocês estão vendo ali, não sei se todos conseguem ver de maneira clara, mas é M. Goodman, Judaísmo no Mundo Romano. É uma coleção de ensaios, não é? Publicado, então, pela Abril. Na verdade, foi publicado pela Abril, não. Mas os autores ali são dessa convenção que houve, Oxford, Cambridge, Princeton e outros mais ali. Tem? E aqui ele vai apresentar modelos sobre a separação do caminho. Okay? E aqui são vários modelos a partir da perspectiva de autores hoje dessa discussão. Então, são modelos, são, na verdade, gráficos. A maior parte disso aqui é a questão de gráficos aqui. Eles aparecem virados, mas daí eu vou virar aqui para vocês na visão. Vamos ver se funciona direito aqui. Tá? Rotate. Aqui, ó. Pronto. Estão vendo aí, gente? Tudo bem? Tranquilo aí? Estão conseguindo ver o modelo com gráfico virado? Sim? Então, ok. Então, você tem. Isso aqui é a visão mais padrão. Tá? A visão padrão, que poderíamos dizer também foi quase um pouco daquilo que nós apresentamos aqui, mas a gente vai falar que é um pouco mais complexo, mas muita gente entende assim. Você tem vários grupos judaicos, não é? Você vai ver aqui, entre eles fariseus e os judeus cristãos, e a variedade de judaísmo. Então, é a pluralidade de judaísmo. Quando chega o ano 70, então você vai ter a destruição de Jerusalém, aí vai acabar vários grupos judaicos, e vão sobreviver dois. Os fariseus, que vão se tornar, então, o judaísmo rabínico, e os judeus cristãos, que vai se tornar, então, o cristianismo. Mas daí cada um começa a tomar distância um do outro. Hein? E através de conflito, contato, conflito e competição. Tá? E aqui você tem algumas variedades de paganismo que vão influenciando cada um. Hein? Cada um aqui. Hein? Até o ano 400, etc. Aí você vai ter esse tipo de influências que as duas religiões vão ter na relação entre si, hein? E aí vão se distanciando, e na relação com as religiões pagãs, nas quais eles vão interagindo também e vão adotando certos aspectos de cada uma dessas religiões. Então, este é um padrão, vamos dizer assim, de compreensão da separação que é padrão, tá? Na maioria daqueles que estudam nos dias de hoje. Tá? Então, e você vai ver o cristianismo adotando algumas práticas pagãs e
E o judaísmo também, mesmo na sua parte, existe algumas crenças e práticas. Né? Eu vi agora, lendo nessa semana ali, sobre até um artigo muito interessante no Jerusalem Post, sobre o desastre que aconteceu ali no Monte Meron. Não é? Mas a análise dele foi uma análise assim cortante, falando assim, gente, o que é isso? A prática feita ali com as fogueiras e as celebrações, ele diz, isto não existia no judaísmo nem quando o judaísmo ortodoxo foi fundado. Diz lá, isso, ao começar entre os místicos ali na Galileia, isso incorpora uma prática que não é judaica, de celebrar com fogo e cerimônias para poder conectar-se com a alma de um rabino. E diz isso dali, diz, se o pessoal lá, diz, ele fala assim, se Maimônides, Rashi, etc., tivesse levantado aqui, eles teriam um ataque cardíaco a ver isso lá. Okay? E diz, e no entanto, a ultra-ortodoxia judaica, muitos deles estão tomando isso como se fosse uma coisa extremamente importante, a juntar lá 100 mil ultra-ortodoxos para fazer uma celebração que não existe no Talmud, não existe na literatura judaica, e seria contrária até. Né? Imagina. Então, você tem sempre essas interações que vão acontecer na religião, tanto judaísmo como cristianismo, que vão adotando, pelo menos, alguns dos grupos vão adotando práticas que não fazem parte da sua herança anterior, hein? Ou bíblica, ou fundamental, não é? Do estabelecimento. Então, este vamos dizer assim, este é o diagrama clássico. Hein? Hoje você já tem outro grupo que considera essa divisão de maneira diferente. Considera que a linha do judaísmo rabínico é a que mantém a herança do passado. Hein? E que o cristianismo ele vai se desenvolver em diferentes grupos, separando-se dessa linha. Muita gente considera dessa maneira também. Hein? Isso é outra compreensão. E muita gente tem essa visão. Hein? Outros têm que, no entanto, são cristãos e judeus vão se desenvolver paralelo, de uma maneira diferente, mas não um saindo do outro, hein? Como foi a outra linha. Hein? Outros veem que você vai ter muita gente dividida hoje aqui, você vai ter, vem de Moisés, se divide nas 24 tipos de seitas religiosas. Okay? Paralelo a Moisés, você tem o mundo gentílico, com o Avodazará, que é a prática do paganismo. Não é? Aí daqui você vai continuar essas práticas, você vai ter no ano 70, que vai trazer o fim a todas esses grupos, vai sobreviver algumas seitas que não são especificadas, elas continuam, okay? Entre elas aqui, outras aqui, entre elas, por exemplo, eles vão colocar os caraítas, talvez ligado com os saduceus, okay? Tá? Que continua até o dia de hoje, algum outro grupo na Idade Média que não se identificava ou que não se permaneceu de maneira forte, não é? Aí você vai ter na sequência a Mishnah e o Talmud na linha de Moisés, mas daí o judaísmo cristão sendo uma das linhas que houve variação, okay? E daí o cristianismo judaico vai também ir aproximar-se do cristianismo gentílico que está no mundo do pagão, Avodazará. Okay? Esta é outra compreensão. Muitos questionamentos, alguns propõem isto, não é? Muitos questionamentos seria assim. Tá? Outros dizem, não, você tem, outros defendem que a linha que continuou é o cristianismo. Okay? Isso da visão de vários cristãos. Mas que você vai ter o judaísmo se separando e outras heresias também se formando a partir do cristianismo. Então, aqui a linha, onde o judaísmo é a continuação fiel, aqui, na ponta de vários autores, é a linha onde o cristianismo é a continuação fiel. Hein? E aí você vai ter outro modelo ainda. Hein? Você vai ter aqui o modelo do que diz aqui, você vai ter uma linha que estão os judeus, com variedade de judaísmo aqui estão as religiões pagãs gentílicas, não é? Variedades gentílicas, e aí você vai ter o judaísmo rabínico se originando de lá, juntos, outros grupos judaicos de lá,
e os judeus cristãos se originando lá, mas aproximando-se mais também de outras práticas não judaicas gentílicas, não é? E depois o cristianismo gentílico se separando aqui e indo mais profundo nisso daí. Hein? Então, outro modelo aqui, hein? Seriam dois grupos que se desenvolvem, um focado na Torá, outro focado no Cristo, não é? E outros textos cristãos aqui, e outros textos também, história judaica, mas com vários outros grupos que ficam relacionados aqui e lá entre eles. Hein? São ciclos aí que têm alguns totalmente distintos, sem relação, outros interrelacionados. Hein? Então, aí, outro modelo. Hein? Você vai ver aqui outro modelo também, rabinos com os seitas influenciando o contexto do judaísmo rabínico, hein? O proto-ortodoxia cristã se desenvolvendo também e com grupos rabínicos do meio cristão também lidando com eles ali, não é? Grupos gnósticos, Marcion entrando aqui, outro contexto. E um dos modelos hoje que o autor aqui desenvolve ali é um modelo da complexidade de relações. Eles colocaram aí através desse gráfico aqui, onde você tem um monte de relacionamentos que vão influenciando os dois ali. Você tem o judaísmo do segundo tempo, a variedade de paganismos que traz as suas influências também, a cultura grego-romana, não é? Você tem aspectos do cristianismo que começa, ebionitas, essênios, saduceus, o judaísmo rabínico se desenvolvendo também, o judaísmo cristão, o judaísmo gnóstico, o proto-ortodoxia cristã, as heresias, os gnosticismos, os marcionitas, o platonismo, a influência da filosofia do neoplatonismo, não é? E aí vários outros aspectos você tem ali nessa parte. Então, de todas as maneiras, vocês veem aqui, a ideia é que nós estamos num mundo com muitas influências, hein? Mas aqui na nossa proposta seria que uma das influências que, para o nosso interesse, que o nosso interesse é o cristão desenvolvimento da leitura do antissemita e a teologia do supersessionismo. A nossa proposta hoje foi que um dos elementos fortes do movimento do surgimento dessa teologia é o antijudaísmo cristão, que vai depois se tornar antijudaísmo romano, no mundo greco-romano, não é? Que vai se transformar no antissemitismo cristão, com a teologia do supersessionismo, para justificar esta separação, distanciamento e aproximação da cultura greco-romana, a partir de uma teologia bíblica. Porque esse é o problema do indivíduo que tem um livro, o book, não é? Você tem um livro. Aonde que a sua prática está fundamentada aqui? Aí você precisa desenvolver uma teologia que justifique essa prática. Hein? E a teologia que vai justificar este caminho e as práticas adotadas é a teologia do supersessionismo. Que nós vamos agora, próxima palestra, vamos estudar a sua estruturação, a sua proposta, né? E como isso impacta o cristianismo. E, por fim, não vamos ficar nessa parte negativa. Né? A gente vai dar, eu vou abreviar, eu estava pensando em fazer um negócio muito negativo, mas eu creio que nós podemos terminar a próxima palestra com uma sugestão que hoje, tanto cristãos como judeus, propõem de reestudo desse material para poder vencer e contrapor a esse tipo de influência que essa teologia trouxe durante tantos séculos com consequências nefastas, hein, para o seio da humanidade. Tá bom? Ok aí, Mauro? Ok, professor. Inclusive, eu queria... Esse estudo ali, esse artigo que eu apresentei, não é um artigo cristão, viu? Esse é um artigo judaico dentro desse livro, aí estudando a parte ali, tá bom? E legal. Entre uns autores que estão estudando ali, muito interessante. Ele é bem brevezinho, o capítulo, mas ele mostra esses diferentes gráficos, que com os gráficos você consegue ver e interagir como pessoas estão compreendendo esta separação dos caminhos ali. Tá? Legal, legal. Inclusive, teve muita gente no canal do Sérgio Monteiro que, como a gente tem um público grande de adventistas, ficam sempre perguntando, nossa, como que a igreja adventista vê isso? Como que a igreja adventista vê aquilo? Então, na última palestra do curso, o senhor vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Para o pessoal acalmar a ansiedade um pouco. Sim.
nós temos de reconhecer, gente, que nós como uma igreja cristã, dentro do nosso meio, há bastante influência. Essa visão tradicional ela é uma visão que ficou legado com a ortodoxia cristã, em muitos aspectos. Então, a gente não pode tampar o sol com peneira, nem tentar fugir e dizer, olha, nós não temos isso. Temos sim. Sim. Temos. Sim. E, no entanto, nós temos também vários autores, como vocês próprios, a própria obra que eu compartilhei com vocês, do Jacques Ducan, e outros mais, né, que estão, que apontam contra isso. Né? Então, nós temos de ter a melhor coisa para vencer preconceitos não é negar o preconceito. A melhor maneira de vencer e lutar contra preconceito é assumir, identificar, não, puxa, eu tenho isso daí. Hein? Realmente, né? Muita gente, às vezes, não tem de maneira consciente. Eles cresceram com isso como parte da sua cultura, da sua cosmovisão e da sua compreensão bíblica. Não é? E muitos autores também, inclusive adventistas, têm isso aí. Mas é curioso, por exemplo, eu tive uma experiência muito interessante a ver como que a gente, ao lidar com essa questão, você pode mudar. E eu acho que é parte da nossa função, inclusive, nós que somos aqui de um grupo que tem essa sensibilidade, como o nosso grupo que está aqui, nós somos os canais onde qual Deus pode ir trabalhando, seja com o nosso vizinho, meu colega, na igreja, com sabedoria, hein? Com sabedoria. Mas eu lembro, por exemplo, uma vez, lembra daquela parábola que nós tratamos lá dos vinhateiros. Eu estava no meu programa de doutorado na Universidade de Andrews, que é a nossa principal universidade, né? No meio adventista, no contexto teológico, e eu fiz meu doutorado lá. E na classe que eu estava tomando, eu tive uma classe com um professor, um importante professor, Hans Kung Larondel. Ele é de origem holandesa, teólogo de renome no nosso meio e também fora do nosso meio. Hein? E ele trabalhou, então, vários textos, e entre eles a parábola dos vinhateiros. Hein? E ele apresentou a posição tradicional. Olha, os vinhateiros representam o povo de Israel, que, sendo infiel, né, agora são substituídos pela igreja cristã, para cuidar da vinha do Senhor. Hein? Eu lembro que na classe eu tinha a oportunidade de falar assim, professor, eu levantei a mão para a pergunta e disse, professor, mas esse verso aqui no final do texto, que fala que os líderes religiosos, escribas e fariseus, ouvindo essa palavra, entenderam que é acerca deles que Jesus estava se referindo, mas eles temiam o povo, porque o povo considerava como profeta, então existe essa dicotomia aqui entre liderança e povo. E a questão das imagens, quando nós tocamos a Bíblia, porque sempre a vinha, o Senhor plantou uma vinha. A vinha é ligado com o povo de Israel, é o povo de Deus. E a ideia de lavradores ou pastores que cuidam do rebanho, né? Isso é ligado com a liderança religiosa do povo. No momento, ele simplesmente não me respondeu. Falou assim, é isso aí, ponto final. Mas que alegria saber que anos depois o negócio foi trabalhando na cabeça dele. Ele foi trabalhando na cabeça dele, né? Ele tinha escrito muitas obras, e inclusive uma obra que, quando, aqui no meu contexto, aqui onde eu trabalho, eu comecei também a levantar algumas questões, eu tive assim, certos colegas que disseram, não é isso não sei o quê, papapá. Aí houve um simpósio aqui, onde eles convidaram esse professor para ser o principal palestrante. Era um simpósio em homenagem a ele, ao seu aniversário, etc. Aquilo que a gente chama de Fast Script. Né? Ia escrever um livro para ele, ia fazer o simpósio, e ele era o principal palestrante. Hein? E ele ia tratar sobre isto, a relação entre judaísmo e cristianismo dentro do contexto do Novo Testamento. E a pessoa que ia traduzi-lo era a pessoa que aqui considerava que as ideias que nós estamos discutindo aqui eram ideias que não estavam dentro da ortodoxia cristã. Não é? E daí ele achou que aquele momento seria um momento muito adequado. E para poder deixar claro para todo mundo, com um teólogo de renome internacional no nosso meio, apresentar que algumas ideias que estavam sendo apresentadas aqui não tinham base.
Aí ele foi à palestra de abertura deste simpósio. E aí o doutor Larondelli, quando ele começou, ele disse o seguinte: gente, eu agradeço vocês o convite, eu agradeço a homenagem, agradeço que vocês traduziram esse meu livro, que é meio antigo agora, não é? Mas em homenagem a mim, mas eu gostaria de dizer a todos vocês. E nós tínhamos aqui no nosso auditório quase 1.000 pastores reunidos para esse simpósio, da região de São Paulo. Aqui. E ele falou assim: eu gostaria de dizer que eu mudei de ideia. Aquilo que vocês traduziram não é o que eu penso mais. Eu realmente passei a estudar isso com mais detalhe, etc. E eu digo para vocês, gente, quanta coisa eu escrevi de besteira no passado. Eu gostaria de mostrar para vocês. Aí foi totalmente na direção que nós estamos discutindo agora. E falando assim, olha, vocês pastores, sabe de uma coisa que nós devemos fazer? Para sermos realmente pastores adventistas do sétimo dia, segundo a vontade de Deus, nós deveríamos ser bons amigos do contexto judaico. Seja rabinos do rabino. Conheça a comunidade deles. Desenvolva amizade com eles. Hein? Por que antagonismo? E ele então recomendou, olha, vocês têm aqui comunidade judaica em São Paulo, etc. Vão lá ser amigo deles. Hein? Vamos repensar toda essa história e tal. E o tradutor era o indivíduo que estava promovendo tudo isso. Ele ficou lá, mas ele sabia que muita gente falava inglês também, e ele também é muito íntegro nessa parte. Aí ele traduziu corretamente tudo. Ele traduziu lá. Mas essa que é a alegria de você poder ver o seguinte: tem gente que tem esse tipo de preconceito e muitas vezes não está tão ciente da profundidade, nem do alcance, nem das razões. Ele acha que isso é o natural. Então, através de uma maneira adequada, sábia de abordar, não é? Você pode abrir a mente e o coração de muitas pessoas. E muitas pessoas podem trocar, mudar de atitude, de direcionamento. Não vamos conseguir fazer isso com todo mundo, não. É ilusão pensar que vai conseguir. Hein? Porque tem gente que prefere viver o seu preconceito até o fim. Isso em qualquer tipo de preconceito. Mas aqueles que podem mudar, isso já é uma grande vitória. Uma grande, enorme vitória. E o curioso é que esse professor, que era tão antagônico, depois, no final, se tornou meu amigo. Não é? E quando, inclusive, ele saiu de uma posição de destaque, de liderança, recomendou meu nome para a posição de destaque de liderança. Então, eu acho que é interessante sobre isso, porque se a gente vai abordando, porque eu nunca tive conflito, eu não gosto de brigar com ninguém, eu falo assim, olha, rapaz, essa é a sua opinião, vamos discutir. Eu quero ligado com o texto, eu quero ligado com a parte, mas não vamos brigar, não sou seu inimigo. Por que eu sou seu inimigo? Inimigo seu não, né? Então, com isso daí, eu acho que a gente pode ter uma influência e, sem dúvida, eu creio que todo o nosso trabalho aqui, nosso trabalho do World Jewish Adventist Fellowship Center, o Centro Mundial de Amizade entre Judeus e Cristãos, que a Igreja Adventista decidiu ter, votou, patrocina, né? Coloca isso daí, etc., tem o seu papel, juntamente com vários dos nossos líderes e teólogos e pessoas que têm a mente aberta como vocês, trabalharmos para que isso seja bem conhecido e que a história possa mudar. Só uma coisa aqui, Mauro, antes de terminar, eu precisava corrigir alguma informação que eu dei na última lá. Okay? Eu já enviei para o Roger, eu creio que o Roger deve ter compartilhado com vocês. Eu falei sobre o artigo lá do M. Cohen, sobre Elias o Tesbita. Okay? Mas não é M. Cohen, é Simon Cohen. Okay? E o artigo é sobre a cidade de Tisbe, e aí ele trata de Elias, tratando da cidade de Tisbe. Mas eu coloquei este artigo à disposição. Ele vai discutir sobre Elias, mas é sobre a cidade de Tisbe, naquele dicionário que eu comentei. Eu já fiz um PDF sobre isso e compartilhei. Só queria retificar isso para informação. O M. Cohen vem na minha mente porque eu fiz a minha pesquisa sobre o Ger, que é o estrangeiro que morava em Israel, não é? No contexto da Torá, e um dos importantes autores que trata sobre o Ger foi M. Cohen. Então, por isso que veio a cabeça na hora ali. O Simon Cohen é um autor que escreve algo pequenininho, né? Sobre a parte, é só um artigo pequeno, mas interessante, provocante a ideia dele, tá? Mas é só por isso, eu queria só para não deixar equivocado ali, alguns que tiveram lá, vejam o que foi. Por que eu recebi? Era M. Cohen, Simon Cohen, em vez de ser Eliahu, Hanavi, Eliahu Hatisbi, é Tisbe somente. Então, é só isso aí, viu, Mauro? Fechado.
Feita a Esse correção. material que eu coloquei para vocês aqui, tanto o capítulo do Velho Israel de Marcelo Simon, que é um autor judeu, como também aqui a seção do livro sobre antijudaísmo, o impacto dele aqui no Bacchiocchi. O Bacchiocchi é mais sobre, o foco dele é sobre a mudança do sábado para o domingo. Então ele vai estar focado nisso. Mas ele traz muita informação nesse contexto, tá? E de algumas outras referências aqui, então eu passaria para o Roger e ele vai compartilhar com vocês também. Tudo bem? Tá bom. Professor, a gente quer mandar também um abraço ao pessoal do canal do Sérgio, Okay. que participou com a gente. Chegamos lá a quase 80 pessoas, tivemos mais de 100 aqui também. Então tem bastante gente acompanhando esse curso. Okay. Tá ótimo, então um abraço para eles aí também, Mauro. Viu? É isso Gente, aí. grande abraço para vocês. Né? Bom almoço ou bom jantar para os outros que estão mais longe, não é? Que Deus abençoe vocês e seus familiares, hein? Nessa nova semana que vai vir também. Até mais, então. Hein? Shalom Litraot. Lekulam. Shalom. Shalom. Shalom, até mais tarde, todo mundo. Tchau. Senhor Reinaldo, o senhor pode ver que eu tenho aqui Grande abraço. 2 espadas. Estou vendo lá você. Não é judaísmo e cristianismo, não. Essas são as duas lá que dizem o evangelho lá. Eis aqui 2 espadas. Já diz lá? Eu fui lá e roubei lá dos discípulos as 2 espadas. Ah, bom, seu Elias. Tchau, tchau, gente. Então, Tchau, grande tchau. abraço para vocês. Viu? Vai. Bom almoço para uns, bom jantar para outros. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima aí, na graça do nosso eterno Deus. Tá bom? Um abraço, gente.